Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal no YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje é uma aula que compõe uma série com 5 aulas, onde nós vamos falar sobre o tema da astrologia na nova era. Então é uma abordagem diferente, é uma abordagem nova e muito interessante. Então nessas aulas que nós vamos fazer nessa semana, nós não vamos falar de astrologia convencional, como as pessoas estão acostumadas a ouvir e a ler. Nós vamos falar sobre uma abordagem nova. Essa abordagem, ela está, começando a despertar o interesse das pessoas, e essas transformações que estão ocorrendo, elas vão ocorrer em várias ciências, e vai acontecer também na ciência chamada astrologia. Nós sabemos que nós estamos já adentrando, já estamos no início dessa nova era que todo mundo fala, uma era de iluminação, de luz, principalmente de consciência. Então, nova era é uma era da consciência. Então, a nossa percepção sobre as coisas, ela também vai ser de uma forma diferente. Nós vamos começar a perceber e a estudar e a nos aprimorar de uma maneira mais profunda e mais voltada para o lado interno da nossa vida. Então eu vou trazer algumas características dessa ciência chamada astrologia sobre uma nova ótica, uma ótica mais voltada para os planos internos da existência. Então é um assunto bastante interessante e depois na semana, no decorrer das aulas, nós vamos falar também das influências e das características dos 12 signos sob essa nova ótica, a ótica da nova era, a era da consciência. Então eu queria começar essa nossa primeira aula fazendo uma pequena passagem pela parte histórica da astrologia, para a gente poder entender como que ela era vista na antiguidade e como que ela foi evoluindo e até mesmo se desdobrando diante da consciência das pessoas. Então a astrologia, ela é considerada uma ciência sagrada na antiguidade. E essa ciência, ela está passando por grandes transformações juntamente com outras ciências, como no exemplo, a astronomia. Então nós vamos tratar aqui dessas duas ciências em conjunto, porque elas acabam se unindo para trazer mais informações. Existem outras ciências também que estão passando por transformações, mas o tema da nossa aula é o tema da astrologia, então nós vamos ficar restritos a esse tema nessa semana. A astrologia, ela era bem conhecida pelos antigos sábios, principalmente os caldeus. Era uma ciência muito respeitada e, segundo Helena Blavatsky, em um de seus livros chamado Ísis Sem Véu, a astrologia, ela era um título que a pessoa recebia somente depois de ter alcançado níveis bastante elevados nas escolas de mistérios do Egito. Então, para a gente ter uma ideia, quando uma pessoa era chamado de astrólogo ou de astróloga, isso representava uma pessoa que já tinha passado por grandes iniciações nas escolas de mistérios que haviam no Antigo Egito. Então, para vocês terem uma ideia como essa ciência, ela era uma ciência muito respeitada, muito profunda, e que trazia grandes conhecimentos para as pessoas daquela época. A essência da astrologia estará unida à ciência da astronomia nessa nova era, para trazer à humanidade o conhecimento dos arquétipos estelares e do propósito da criação. Então, o princípio, a principal função da astrologia, ela vai ser retomada sob uma nova ótica, uma ótica mais profunda, que é exatamente trazer para a gente os arquétipos estelares,
né? Aqueles arquétipos de energia que nós devemos tomar conhecimento para poder cumprir as nossas tarefas e o nosso plano evolutivo aqui na Terra. A nova astrologia estará mais focada no cosmos e revelará à humanidade o que esta deverá fazer para cada ciclo de suas vidas e também para mostrar quais serão as suas reais tarefas dentro do plano evolutivo. Então aqui, gente, a astrologia vista sob essa nova ótica, né, sob esse novo enfoque, ela vai servir como uma ferramenta muito importante para nos mostrar quais são as nossas verdadeiras tarefas dentro do nosso plano evolutivo e não dentro do plano do ego, né? O plano do ego personalidade que muitas vezes acaba direcionando a nossa vida sem nenhum propósito e às vezes trazendo prejuízos para a própria encarnação da pessoa. Então a gente pode ver aqui que essas transformações que essa ciência da astrologia está passando é para trazer para nós conhecimento dos nossos planos interiores, os nossos planos internos, o nosso contato com a nossa divindade, com o nosso Deus interno, com a nossa divina presença Eu Sou. O avanço dessa ciência se dará na expansão do seu campo de estudo, que alcançará constelações além das zodiacais. Então nós vemos que na atualidade a astrologia estuda as 12 constelações e através das 12 constelações traz informações para nós referente aos signos. Só que essa nova astrologia, né, essa nova abordagem dessa ciência, ela vai trazer também informações de constelações que estão além das 12 constelações zodiacais. Então, terá um alcance muito maior. E isso é muito bom, porque vai trazer novas informações, novas ideias, novos arquétipos do cosmos para nós aqui na Terra. O zodíaco, ele é conhecido desde a antiguidade e sempre despertou grande interesse do homem para os estudos, principalmente dos ciclos e das energias siderais, influenciando os mais diversos setores na vida da Terra. Então, os signos, eles sempre trouxeram grande interesse por parte das pessoas, exatamente por causa das influências que os planetas exercem na nossa vida. E agora, com essa nova abordagem, nós vamos ter ferramentas ainda mais profundas para poder ver quais são os nossos reais objetivos, qual é a nossa meta a nível de alma, né? A nível de divina presença Eu Sou, e não a meta apenas do ego. As constelações são expressões de grandes entidades. Então, aqui vem um conhecimento mais profundo. As constelações, elas são corpos físicos de consciências muito elevadas. Então, assim como a nossa Terra, o nosso planeta Terra, é a consciência de Gaia, da mãe Gaia, né, do espírito Gaia, dessa mesma forma, as constelações, elas são corpos físicos de consciências de entidades muito elevadas. Então isso já traz para a gente uma informação muito maior. A gente recebe como se fosse um mapa, né? Como se fosse uma cartilha de informações e de energias para a gente poder cumprir o nosso plano divino. Seria como se fosse uma orientação, mas uma orientação vinda dos planos internos. Isso é muito importante. Explicando para vocês o que são entidades, né? Porque aqui nós falamos que as constelações são expressões de grandes entidades. Então, o que é uma entidade? O que vem a ser uma entidade? Dependendo da linha que nós estamos estudando, entidade pode ter vários significados. Nós vamos abordar o significado pelo lado esotérico. Então, esotericamente falando, entidades são núcleos de energia inteligente
que se polarizam em planos muito superiores e são formados pela reunião de consciências avançadas em torno de uma mesma meta ou de uma meta específica. Então, as constelações, elas se formam por consciências bastante elevadas, às quais nós damos o nome de entidades, e elas têm um objetivo, uma meta específica. Elas irradiam qualidades e arquétipos específicos. Então, isso acaba sendo direcionado para aquilo que nós chamamos de signos, aonde nós temos certas características, certas peculiaridades inerentes de cada signo. E isso nós vamos ver detalhadamente da segunda aula em diante. Então, com essa consciência, né, quando nós olhamos para o céu e vemos uma constelação, nós já podemos observar com outros olhos, já podemos observar de uma outra maneira. São entidades, né, são várias consciências elevadas que estão reunidas com o mesmo propósito. E esse propósito é irradiar, projetar arquétipos divinos para a humanidade. Quando nós olhamos a ciência da astrologia sob essa ótica, tudo que a gente aprendeu, a gente muda o foco, porque a gente vê que aquilo que nós conhecemos como astrologia é uma pequena parte de um grande todo, que é o que está vindo à tona agora na nova era. E por que isso está vindo agora? Porque a consciência da humanidade também está se abrindo para isso. A consciência da humanidade está se voltando mais para esse lado oculto, para esse lado interno das energias, exatamente pela própria evolução da humanidade, né? Muitas pessoas estão despertando e esse despertar permite que essas novas energias, que essas novas consciências projetem e irradiem suas energias para nós. Porque em tempos passados, a humanidade não estava com a consciência no grau que está hoje. Então, essas energias, elas não poderiam chegar até nós porque nós não saberíamos nem o que fazer com elas, né? Nem conseguiríamos perceber. Então, dentro do universo, tudo vem no tempo certo. E agora é o tempo em que a nossa consciência está mais desperta e nós podemos captar e absorver e colocar em prática todas essas energias que estão chegando. As energias simbolizadas pelas constelações zodiacais possuem poderes e qualidades peculiares que exercem influência sobre as consciências humanas. Então, na nossa próxima aula, nós já vamos ver quais são essas influências, quais são esses poderes e qualidades que cada constelação irradia e projeta sobre as pessoas aqui na Terra. Vale lembrar também que as constelações, elas irradiam as suas energias para todas as pessoas, independente se ela é do signo da constelação ou não. Nós temos o nosso signo, que nós nascemos sobre um determinado signo, temos o ascendente, temos o descendente, temos a posição da lua e outros astros, mas as energias das constelações, elas são irradiadas para toda a humanidade. Então nós acabamos absorvendo e colocando em movimento energias de todas as constelações, dos 12 signos. Então nós temos o nosso signo pessoal, porém temos a influência das 12 constelações em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente sabe qual é o arquétipo que está sendo irradiado, nós podemos até melhorar a nossa posição, a nossa compreensão dos 12 signos e das casas zodiacais no nosso mapa, caso a pessoa tenha interesse em conhecer o seu mapa astral. Aqui nós não vamos falar de mapa astral, porque nós estamos falando de uma abordagem mais ampla, né? Então, essas informações elas acabam complementando e trazendo muito mais esclarecimento para as pessoas que têm já os seus próprios mapas feitos e que seguem todos esses cálculos que a astrologia nos proporciona. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês também
é que as almas, no decorrer das encarnações, elas percorrem repetidas vezes os 12 signos do zodíaco, aperfeiçoando etapas não completadas ou refazendo provas para superar suas próprias limitações. Então isso aqui é para mostrar para a gente que cada signo tem uma tarefa, tem um papel a desempenhar e tem um propósito para que nós possamos alcançar. Então, no decorrer das nossas encarnações, nós passamos por vários signos. Muitas vezes passamos pelos 12 signos e às vezes não conseguimos completar as lições ou as provas inerentes de cada constelação. Então, a nossa ida e vinda, né, nas encarnações, ela nos proporciona essa facilidade. Nós encarnamos várias vezes num determinado signo, dependendo da necessidade que temos de aperfeiçoar aquela qualidade ou de incorporar melhor aquele arquétipo que está sendo representado. Então, todos os signos trazem lições para nós, todos os signos trazem aperfeiçoamento e nós devemos estar com essas virtudes dos 12 signos muito bem trabalhadas dentro de nós, muito bem elaboradas e as provas, todas elas vencidas, para que a gente possa passar para etapas futuras, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Então nessa aula de hoje eu queria trazer para vocês essa parte introdutória, essa parte mais global da astrologia vista sob esse novo enfoque, para a partir da aula de amanhã nós podermos entrar detalhadamente em cada um dos signos. Eu vou falar sobre os 12 signos, cada um deles a sua característica sob essa nova ótica, tá? E as provas, as lições que cada um tem que absorver, independente do signo ou não, nós temos que passar por todas elas. Então, é bom a gente conhecer todas essas qualidades e todas essas provas que nós temos que passar, porque independente do nosso signo, nós temos que passar por todas essas lições. Então, quanto mais rápido a gente souber as lições para começar a colocar em prática, melhor para nós. Então, por hoje nós ficamos por aqui. A partir de amanhã começamos a falar sobre Áries e na sequência falamos sobre todos eles, todos os 12 signos. Então, gratidão pela sintonia. Até o nosso próximo encontro.